Oi, boa noite pessoal. Se inscrevam no canal, deixem seu gostei e seu comentário. Hoje irei fazer a leitura do capítulo 32 do livro Um Rosto na Noite. Aqui. Bora iniciar a leitura. Quase a hora em que Jack terminava de falar com Elaine Armstrong, Ralph Linderman, de serviço na Hot Arcade, de pé dentro do recinto, ao lado direito da entrada, notou algo que lhe chamou a atenção no jornal que Willie Shapiro lia no outro lado da porta. Havia na primeira página uma enorme foto de uma garota parecida com Elsie. Ralph foi ver do que se tratava. Sim, era Elsie, com cabelos loiros puxados para trás, o lábio inferior carnudo, usando um vestido preto acima da foto em letras garrafais. A manchete: modelo assassinada. Ralph puxou o jornal boquiaberto. Ei, Linderman, que diabos você está surpreso? Willis Shapiro puxou o jornal de volta. Aquela garota, eu só quero ver o... Muito bem, então peça, gritou Willie. O que é que você tem, cara? Qual é? Retornou Willie, um sujeito gordo, mais careca e mais baixo que Ralph, uma espécie de meio-dono da Arcade, saindo do banquinho em que estava sentado, em defesa do jornal que Ralph já rasgará. Conheço aquela garota, quero saber se está morta, berrou Ralph furioso. Está aqui. Você a conhece? O artigo diz que está morta, garantiu Willie, sem deixar que Ralph visse o que estava escrito. Ele olhou longamente para o jornal, pegou-o e teve tempo apenas de ler o nome de Elsie Tyler sob a enorme foto, usando brincos e com uma taça de champanhe perto dos lábios, antes de sentir um soco no abdômen. Curvou-se por um instante, mais pelo susto do que pela dor. Isso é pela sua falta de educação, gritou Willie Shapiro, feliz e orgulhoso por ter atingido alguém maior que ele. Você é doido, Linderman, completamente pirado. Vá embora, volte para Israel, seu verme nojento, disse Linderman ofegante. Nunca estive em Israel, seu nazista filho da puta. Está despedido. Você odeia mesmo este lugar? A partir deste minuto pode considerar-se despedido. Ei, Ed, a voz de Willie Shapiro ecoou pela arcade, mais alta que ainda que as máquinas de
música, fazendo com que a escória que se juntava perto delas parasse por alguns segundos. Ed, quero que você dê um pega nesse cara agora mesmo. O que o senhor quer dizer? Ed era um sujeito mais alto que Ralph, desajeitado, que, que esvaziava as máquinas automáticas para Willie. Sabia muito bem cuidar de si com os punhos que tinha. Ele está despedido e quero que você o ponha daqui para fora. Já, sem briga, disse Ralph a Ed e a Willie. Acrescentou: Adeus, adeus, seu maldito trapaceiro. Atacante desconhecido. Abre aspas, atacante desconhecido, fecha aspas, abre aspas, múltiplos golpes com um tijolo, fecha aspas. Eram algumas das palavras que Ralph vira de relance sob a, a fotografia de sua amada Elsie. Nesse estado de choque, a imagem de John Stanley veio-lhe à mente, e seu ódio cresceu. Pegou o paletó no armário numa sala atrás da caixa registradora. Ed ficou circulando por perto, mais confuso que hostil. Mas Ralph não lhe disse palavra, fez o que tinha de fazer. Seguro e assinou o livro de ponto aos 22 minutos. Saiu da Hot Arcade sem dizer nada e sem olhar para ninguém. Comprou um exemplar do jornal que o William Shapiro estava lendo, o primeiro jornaleiro que encontrou aberto na 8ª Avenida, e leu-o sob a luz da rua. Acontecerá à tarde, por volta das 4 horas, bem na entrada do prédio onde morava, na rua Granny, em plena luz do dia. Crânio fraturado. Havia mais 2 fotos nas páginas internas. Ela era linda, maravilhosa. Ralph tremia. O esperto do Sutherland era vê-lo menos após o grande feito, ainda sabendo por tudo o que fizera, e tivera a coragem de perguntar-lhes onde estivera durante a tarde. Na certa assim, agirá para tentar incriminá-lo. De repente, a tática de Sutherland parecia-lhe clara, como o dia. Sutherland estava apaixonado por Elsie, e tivera uma sorte de ciúme por causa de algum outro homem, por quem ela estivesse interessada. Ou talvez ficara com medo de que a própria Elsie contasse a sua esposa o que estava havendo entre eles. Teria Elsie se recusado a casar com Sutherland, ou fugir com ele, ou será que estava grávida? Que pensamento revoltante! Que preço que ela tivera de pagar por sua beleza! Contaria a polícia sobre Sutherland, talvez até já soubessem, talvez já estivessem agarrados Sutherland. A que delegacia deveria dirigir-se? A mais próxima na rua Granny, ou a que ficava perto de sua casa. Caminhava em direção à estação de metrô, mas ao ver um policial na calçada, voltou-se para ele. Por favor, senhor, eu quero fazer uma declaração a respeito de um crime. Esta garota. Esta garota, disse Ralph me apontando a fotografia da primeira página do jornal, que trazia nas mãos. O senhor sabe se já Harold Sutherland? O jovem policial balançou negativamente a cabeça. Não sei. Você poderia anotar o nome? Foi ele quem assassinou. Indeciso, desinteressado até. Onde o senhor mora? Tem endereço fixo? É claro, na rua Blacker. Bem, o senhor deve dirigir-se à delegacia da polícia mais próxima. A sua residência, fazer a queixá-la. Está bem, disse o policial, afastando-se. Ralph pegou o metrô de volta para casa, com capa de chuva sobre um dos braços, e em uma das mãos
sacola plástica com cachecol, as botas de chuva, um sanduíche, frutas que levará para o lanche por volta da meia-noite ou uma da madrugada. Fizera o sanduíche antes de Thailândia e pretendia jogá-lo fora, viu? Pelo menos 3 exemplares do mesmo jornal, que comprará a Senda Lin e por pesadelos do metrô, e mais outros na plataforma na rua 72, onde desceu para tomar café expresso. Na rua 14, pegou um ônibus que o deixou próximo à estação da rua Christopher, de onde caminhou até o apartamento. A delegacia mais próxima ficava na esquina da 10ª com a Hudson. Foi o que descobriu na lista telefônica. Ralph discou o número do 6º distrito policial, sentiu o sangue ferver, só de imaginar sendo interrogado John Stanley Nova Grove. Daí a menos de 15 minutos, alguém atendeu o telefone no distrito e Ralph deu seu recado a respeito do assassinato de Elsa Stanley Nova Grove. Ralph Linderman, queria informar que a polícia que John Stanley deveria ser considerado suspeito número 1 do crime. A seguir, soletrou endereço de Stanley. Vamos averiguar, senhor. Só se quiser comparecer ao distrito, pode vir. Obrigado. Antes, porém, precisava levar Deus para dar seu passeio habitual. O cão parecerá surpreender-se em vê-lo naquela hora, pois pulava de alegria, latindo de forma reprimida, que aprenderá e encostando-se nos joelhos de Ralph. O passeio foi curto, mas alegre. Ralph prometeu-lhes um outro, mais longo, mas para depois. No distrito policial, Ralph reafirmou o que dissera anteriormente no próprio nome e endereço, que não foi notado pelo oficial de plantão. Ele ficou batendo a ponta na caneta esferográfica no livro do registro policial, com um olhar ausente. Conheço a garota que foi assassinada, repetiu Ralph. Seu restaurante veio me ver por volta das 5:30 ou 6 horas da tarde, ou de ontem. Perguntou-me o que estava fazendo na hora em que Elsie foi morta. O senhor pode. Posso o que? O senhor pode telefonar as pessoas encarregadas do caso? Deve haver um departamento de homicídios. Não, há vários. Será que o senhor poderia, por favor, telefonar ao encarregado? Deixe perguntar se já falaram com o Sucelende. Talvez já tenha acompanhado. Gostaria de saber. Você é parente da garota que foi assassinada? Não. O homem moveu-se devagar, como se estivesse decidindo se deveria pegar o telefone. Discou e falou com alguém por monossílabos. Perguntou a Ralph seu nome novamente e depois mencionou John Stanley, para a imensa satisfação de Ralph. A espera foi longa. Entendo. Sim. Bem, isso já é alguma coisa. Disse obrigado, companheiro. O policial de rosto redondo, bronzeado, olhou para Ralph com mais interesse. Sim, eles já sabem sobre John Sutherland. Estiveram falando com ele. Vocês o apanharam? Respondeu as sobrancelhas num ar de extrema concentração. Os lábios estavam para sorrir em triunfo. Ele está preso? Bem, disseram-me que a garota com quem Elsie morava telefona para Sutherland após ela ser morta. Minutos após isso, balançando a cabeça. Obrigado pela sua informação, senhor. Vamos averiguar. Ralph permaneceu imóvel. Vocês estão zombando de mim, porque não tenho provas. Está certo, mas... Não, senhor. Não se esqueça de que me deu trabalho de telefonar para descobrir o que o senhor queria saber. Sutherland recebeu um telefonema da garota que morava com a moça assassinada. Agora tire isso da cabeça. Boa noite, senhor. Boa noite. Obrigado.
disse Ralph, disse Ralph, educada, mas friamente. Saiu do distrito descrente do que o policial lhe dissera, e saiu a carta de um Times, embora duvidando que o policial publicasse qualquer coisa sobre os acontecimentos na rua Greene. Uma vez que o crime ocorrerá por volta das 4 horas da tarde, Ralph comprou o Times e também o Daily News. Olhou primeiro o Times sobre a luz fraca de uma lâmpada da rua e encontrou na página 2 um pequeno artigo intitulado Jovem Modelo Assassinada. Elsie Tyler, 21, morreu minutos após ser atacada por pessoa ou pessoas desconhecidas na entrada do prédio em onde morava, a Rua Greene. A jovem, cuja família vivia no interior de Nova York, foi modelo fotográfica de modas durante os últimos meses. A polícia está investigando os suspeitos. Ralph olhou a sétima avenida, pensando no facho de luz do lado esquerdo, embora sem poder enxergá-la do ponto em que se encontrava. Ali estava a lanchonete onde Elsie trabalhará. Subirá na vida, começará a ganhar mais dinheiro. Mas quanto tempo durará? 6 meses? 4? Brilhará como um cometa ou como uma rosa amarela, e alguém a esmagará. Quem mais além de Sutherland? Em casa, leu o jornal atentamente, procurando indícios. Não encontrou nada além de um artigo sem nenhuma alusão a qualquer suspeito. Qualquer informação sobre o tipo de vida que Elsie estivera levando não havia detalhes, mas as frases muito atraentes pelo popular de moda feminina e a sofisticada e encantadora jovem que conseguiu o que queria faziam Ralph pensando numa vida agitada. Podia imaginar como passará aqueles últimos meses. Imaginou Elsie no círculo de amigos de Sutherland, gente cheia de dinheiro, gente que não precisava trabalhar, o jet set, gente capaz de mantê-la acordada a noite inteira à custa de drogas e bebida. Ralph convenceu-se de que deveria aguardar mais 12 horas e esperar que divulgassem mais notícias pelo rádio. Ele não possuía televisão e também não queria uma. Ou pelos jornais. Comeu um sanduíche de salame e uma banana, caminhando lentamente pela sala de estar. Deus o observava, impaciente e ansioso pelo próximo passeio. Sim, esperaria por mais detalhes e pequenos indícios do que poderia incriminar Sutherland, e se ele os encontrasse, era esperto e com certeza tentaria arranjar um álibi. Mas a essa altura veria muitas provas contra ele. Ele era bom corredor. Poderia tê-la assassinado e voltado ao tempo para atender o telefone quando Marion ligará para sua casa. E se é que se poderia acreditar na veracidade daquele telefonema. Será que Sutherland e Marion eram cúmplices? Essa era uma possibilidade que não poderia descartar. O último jornal dissera que outra jovem com quem Elsie dividia apartamento da Rua Greene telefonará para um hospital, em seguida para um amigo em busca de ajuda, mas que a vítima morrerá segundos depois em virtude dos golpes fatais. Ralph imaginava-se atacando Sutherland com uma arma semelhante, apenas de tijolo, amassando-lhes o crânio, mesmo que o pegassem depois que tivesse de pagar caro pelo feitor. Os anos na prisão ainda valeria a pena, se valeria. Ralph saiu com Deus novamente, andando pela Grove. As luzes da casa estavam apagadas. Pela Bedford Barron, voltando a Blacker em seguida. Continuou a andar pela sétima em direção ao lounge em que Elsie trabalhará,
Estava fechada na escura, como se cumprisse o dia de luto. Seguiu pela Houston sem atravessá-la. Seria dolorido demais passar em frente ao prédio em que Elsie morava na Halloween. Talvez houvesse jornalistas por perto, a imprensa ávida fotografando, tentando arrancar qualquer informação dos vizinhos. Foi para a cama por volta das 4 horas, exausto de tanto pensar, mas não conseguiu pegar no sono. Não precisaria trabalhar no dia seguinte. Que bom! Conseguira pular fora daquele buraco nojento, dirigido por dois ratos que sugavam o dinheiro daquela escória toda. Prostitutas, traficantes, jogadores, vagabundos, ladrões. Que bom livrar-se de Shapiro e seus comparsas. Que importância fazia se eles não lhe dessem uma carta de boas referências. Sentia-se seguro no chão em que pisava agora. Era o seu terreno, muito mais sadio que o da Hot Arch Arcade. Virou-se, lembrou-se de que poderia dormir até a hora que bem entendesse. Pelo menos tinha essa pequena consolação. O toque do telefone o despertou. Viu que passava um pouco das 8. Alô? Alô, é o Sr. Ralph Newman? Sim, aqui é da polícia. Ralph não conseguiu ouvir o final da frase, mas com nitidez. Porém, mais importante é que precisava com ele. Sim, estou em casa, sim, senhor. Sim, senhor. Ótimo, porque estamos bem na esquina. Ralph vestiu-se às pressas e fechou a porta do pequeno quarto. A sala de estar parecia apresentável. Ele começou a fazer café. A companhia sua destravou a fechadura da entrada em primeiro lugar. Nunca se sabia se funcionaria ou não. O que pensariam os vizinhos quando vissem os tiras dirigindo-se à sua casa? Poderiam supor que ele mesmo os chamaria para reclamar do barulho, ou quem sabe imaginariam que a polícia estava atrás dele. Eram dois policiais. Ralph ofereceu-lhes salgadeiras, mas apenas um deles sentou-se e outro no local. Logo viu o cartaz, onde estava escrito: Prepara-te para encontrar-te com teu cão. Quando lhes perguntaram onde trabalhava, Ralph deu a Hot Arch Arcade, porque o emprego era verdadeiro, e até muito recentemente, e o fato de ter sido no dia anterior é relevante, pensou. O senhor é amigo de Elsie Tyler? Conhecia porque morava na vizinhança. Ela residiu por alguns tempos na rua Mineta, explicou Ralph. Quando eu vi pela última vez, pôs-se a pensar sobre o assunto. Talvez há 6 semanas, não há mais de 2 meses, com toda certeza. Quem lhes falou a meu respeito? O Sr. John Sutherland? Não, interrogamos muita gente por aqui. O senhor deve estar sabendo, conversamos sobre as pessoas com quem ela trabalhou aqui por perto. Deram-nos o seu nome. Ralph mal conseguiu balançar a cabeça. Percebeu que os policiais se referiam à lanchonete. Tinha certeza de que as pessoas por lá, aquela galera em especial, falaram mal dele. Há quanto tempo eu conhecia a cidade, senhor? Ralph pôs-se a pensar novamente. Talvez um ano, pouco mais de um ano. Ela veio visitá-lo alguma vez? Ah, não, senhor. Ah, não, senhor. Não. Apenas nos cumprimentávamos. De vez em quando nos encontrávamos pelas ruas. O policial escreveu alguma coisa na prancheta. As pessoas com quem falamos da lanchonete em que ela trabalhou durante algum tempo informaram-nos que o senhor costumava conversar bastante com ela quando ia lá. Conversava com ela sim, mas não muito. Disseram que ela tentava evitá-lo. Ralph sentiu-se magoado, desconcertado. Tentei avisá-la que para não se misturasse com as pessoas erradas. Foi isso. Que tipo de pessoa, por exemplo? Ralph sorriu, pensando que vira muita gente errada andando com Elsie, mas não sabia o nome de ninguém. Jovens valentões que viviam na vizinhança, não sei o nome de nenhum. Qualquer um deles pode tê-la matado, disse Ralph, tremendo conscientemente. Quando terminou de falar, colocou as mãos nos bolsos. O senhor não pode. Não, o senhor
Não pode nos dar nenhum nome? Perguntou o policial, olhando para ele. Com licença, Ralph. Ralph levantou-se porque o café lhe ferverá e eu pagará o bico de gás. Era preciso fechar o gás. Voltou da cozinha e disse: Não sei o nome de nenhum dos vagabundos que costumavam andar com ela, mas disse ao policial do 10º distrito ontem à noite que deveria investigar melhor o Sr. John Sutherland. Ralph pronunciou as primeiras palavras com bastante calma, procurando-se enfático. Já interrogamos John Sutherland. Suponho que ele tenha falado meu respeito. Deu-lhes. Não, creio que não. O policial olhou para o colega que continuava a andar de um lado para o outro, como se estivesse prestando a menor atenção à conversa. O senhor Sutherland se conhece como? Ralph achou a pequena pergunta era uma armadilha. O que teria Sutherland dito à polícia? Que eles não queriam dizer-lhes devolver-lhes uma carteira que ele perdeu na Rua Grove. Eu a encontrei, é mesmo? Quando foi isso? Em agosto, pergunte a Sutherland. Havia nome e endereço dentro da carteira. Por isso telefonei-lhes e devolvi-lhes a carteira, com todo o dinheiro porque havia dentro. Verdade? E depois? Depois descobri que eu andava visitando. E ele conheceu naquela lanchonete. Estava com ela. Não lhes disse isso. Não era na certa negaria tudo isso? Não, disse o policial, dando uma olhada para o companheiro, que estava de ouvido na conversa também. Tem certeza do que disse, senhor Linderman? Um caso? O senhor disse um caso? Sim, sou vigia. Vi o senhor entrando e saindo da casa dele em horários muito estranhos. O policial notou que Ralph dissera. Ralph era, por exemplo. Ralph estava impaciente. Portanto, que eles caso o Fernando estava andando como prostituta. Os dois policiais na frente de Ralph não pareciam humanos, eram mais robôs que não se importavam com nada, apenas tomando notas dos fatos sem se preocupar. Eu vou pensar no que os fatos significavam. O senhor não entende o que estou querendo dizer? A esposa dele sabia de... Sim, senhor, ela estava em cima no apartamento quando aconteceu o nosso. Como sabem? Ralph, perguntou Ralph, pensando imediatamente em outro cenário. Marion estava com ciúme de Alice porque Susanne mais do que você, Marion. Será que Marion teria matado? Deixe-me terminar, senhor. O depoimento de Marion foi corroborado por dois outros moradores do prédio da rua Greene. Eles ouviram gritos vindo de baixo e viram quando Marion desceu as escadas correndo. Duas pessoas a viram. Ralph mordeu o lábio inferior e disse: Indy estava tendo um caso com as duas. O polícia encostou-se rindo para outro companheiro. Ele que fazia alusões começou a dizer alguma coisa, mas a polícia discurso vezes não com a mão para que nada. Ele apenas sorriu. Um enorme e silencioso sorriso. Onde estava a graça em tudo aquilo? Pensou Ralph. Considerava a casa investigada? Perguntou o segundo tira. Sim, levantaram-se, agradeceram a Ralph e perguntando-lhes em seguida onde estaria nos dias seguintes. Aqui, mora aqui, respondeu Ralph. Partiram. Ralph fechou a porta do apartamento e a seguir passou a corrente de segurança. Café acendeu o fogão novamente, voltou então até a porta e encostou o ouvido nela. Ouviu um vozerio no andar inferior, destacando-se o ganido agudo e ininteligível da mulher rechonchuda, aquela nova moradora do prédio, que o detestava. Podia odiá-lo, mas seria a primeira a jurar que ele estivera a tarde inteira gritando com seus filhos e ameaçando pô-los chineladas de lá para baixo. Deus olhou para ele balando o rabo, como se estivesse feliz por ver seu dono sorrindo. Ralph apareceu à cabeça do vão. Ainda vamos rir disso.
Ainda vamos ir por último, Deus profetizou. Ralph promou-se enquanto se dirigia à cozinha. Justiça, nada de vingança sangrenta, como os judeus sempre alardeavam. Apenas a velha e sábia justiça dos fatos provados sem olhar o olho por olho, que hoje em dia os julgamentos condenavam à prisão, não à morte. Estava convencido de que Sutherland tinha alguma coisa a ver com o crime. Não teria ele contratado um assassino profissional? Não deveria ter sugerido que acendesse as policiais enquanto ainda estavam em sua casa? Não, melhor assim, pensou Ralph. Tinham diante de si o modelo clássico de assassinato, os culpados tentando incriminar outra pessoa. Ele não deveria parecer culpado, nem ansioso aos olhos da polícia, não nem por um segundo. Enquanto despejava o café na xícara, lembrou-se de um sonho muito nítido, que tivera na noite anterior. Dois garotos moradores do prédio haviam pegaram-no pelas pernas e enfiaram-lhes uma faca na barriga. Ralph vingará-se da mesma moeda. Chutará um dos garotos na barriga, aplicará um golpe de judô no pescoço do outro e no sonho acabará matando os dois. Em resposta, o juiz ou alguém que o interrogará no sonho disserá apenas Deus é mais importante que esses vermes. Ou será que disserá meu cachorro? De qualquer forma, referirá-se ao cão, não a um Deus, mas no sonho o juiz ficará intrigado. Bem, pessoal, essa foi a leitura do capítulo 32. Boa noite. Se inscrevam no canal, deixem seu gostei e seu comentário. Boa noite.